Vamos mudar o assunto agora, falar sobre saída. E deixa eu começar falando sobre Léo Ortiz, porque dentro do Flamengo hoje tem um sinal de alerta ligado envolvendo o Léo Ortiz. Isso muito porque existem clubes da Europa interessados. Não é só um clube, são vários clubes interessados na contratação do Léo Ortiz. E por que esse sinal de alerta está ligado? Primeiro, porque o Flamengo hoje não consegue repor à altura uma possível saída do Léo Ortiz. Segundo, não é normal a Europa se interessar por um zagueiro brasileiro que tenha 29 anos. O Léo Ortiz vai fazer 30 anos dia 3 de janeiro. Então o Léo Ortiz, ele vem jogando tão acima da média, ele vem fazendo um trabalho tão acima da média, que uma coisa que não é normal, como por exemplo, a Europa se interessar por jogadores acima de 27, 28 anos, está se interessando por ele. O Flamengo tem na mesa hoje 2 propostas pelo jogador de 100 milhões de reais. A gente está falando de 100 milhões de reais em um zagueiro de 29 anos. Um zagueiro considerado, entre aspas, velho para o futebol europeu. O Sport de Portugal, além do Sport de Portugal, o Red Bull Leipzig da Alemanha estão interessados na contratação do Léo Ortiz. Dentro do Flamengo, óbvio, a decisão é não negocia. O Flamengo não quer vender o Léo Ortiz, não quer negociar o Léo Ortiz. Porém, está ligado nos movimentos do mercado que pode chegar mais forte para tentar tirar o defensor do Mengão. Como eu disse, hoje no futebol brasileiro não tem peça de reposição. Hoje, para você trazer um zagueiro com a categoria do Léo Ortiz, seria muito caro, quase que inviável. Então, dentro do Flamengo, a decisão, pelo menos com o Léo Ortiz, é não negociar. Mas há um alerta, há uma tensão no ar por essas propostas que estão chegando pelo jogador. Por falar em negociar, deixa eu falar sobre saída, porque assim, a janela de transferência do Flamengo, ela está dividida, ou ela vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte, contratação. Segunda parte, saída de jogadores. E terceira parte, renovação de contrato. As contratações, 5 das 8 já foram resolvidas. O Flamengo já contratou Jorginho, Carrascal, Emerson Royal, Samuel Lino e Saul Niguez. 5 contratações, o Flamengo pode chegar até 8 contratações, até falei sobre isso ontem. O BAP liberou 100 milhões de reais e o Boto continua no mercado. Beleza. Só que existe uma outra etapa, que é a etapa de saída de jogadores. O Flamengo busca aí no mercado, ou tem alguns jogadores que estão no mercado à disposição do mercado, como por exemplo o Michael. É um jogador que tem um salário considerado alto, quando veio para o Flamengo ele veio de graça, e o Flamengo não faria hoje uma obsessão, não é obsessão, não faria hoje questão, vou falar assim, em negociar o Michael. O Flamengo aceitaria negociar o Michael. O mesmo caso do Everton Cebolinha e de outros jogadores que estão no elenco. Por que, Flazoeiro? Porque o Flamengo tem outros jogadores que chegaram e que fazem ali a mesma posição, que jogam ali na mesma posição. E tem uma outra questão também, é que o Flamengo ele precisa desafogar a folha de pagamento. Então precisa negociar jogadores, precisa vender jogadores para poder desafogar um pouco a folha de pagamento, que com a chegada dos novos reforços ficou muito elevada, ficou mais alta. Então o Flamengo não vai se opor a negociar jogadores, a saída de jogadores ainda nessa janela de transferência. E depois vai vir a terceira parte, que é a parte de renovação de contrato. Tem jogadores que estão na fila de renovação, como é o exemplo do Guilherme Varela, que de verdade eu tô começando a ficar com medo dessa renovação do Varela, porque, mano, parece que a renovação não vai sair nunca. Toda hora, tipo assim, e aí? Não, tá andando, mas o contrato mesmo assinado, o anúncio oficial, ele não saiu e parece que não vai sair nunca. Então, por minha parte aqui, existe uma preocupação. Tô com medo do empresário dele chegar já com pré-contrato assinado assim e o cara ir embora, sabe? Tô com bastante medo, inclusive. Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação. Dentro do Flamengo dizem que não tem isso, que o negócio já tá certo já, que é só assinar e tal. Só que é só assinar. Enquanto não assina, não tá fechado. Tô bem preocupado. Mas essas são as 3 etapas
que o Flamengo está cumprindo nessa janela de transferência. Contratação, venda, ou saída, ou chegada, saída e renovação de contrato. Chegada está praticamente cumprida, claro que tem mais 3 jogadores para chegar. Saída, saíram já o Gerson e o Wesley, mas deve sair mais gente. E renovação tem essa situação do Varela aí, que está na fila para ser resolvida, tá certo? E é isso aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? E não para por aqui não, tem mais notícias aí para vocês do Flamengo, tá? Para vocês seguirem, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, isso vai ajudar demais o nosso canal a crescer. E a gente vai continuar vendo aqui as notícias do Flamengo do dia de hoje, tá? Então veja o próximo vídeo e se surpreenda aí com o mais querido do Brasil. Hora de falar sobre o Flamengo para te explicar em que pé anda a história em relação ao estádio rubro-negro. Surgiu a informação nas últimas horas de que o Flamengo pediria o dinheiro de volta e devolveria o terreno no gasômetro onde projetou-se a construção do seu estádio. A verdade não é bem essa. Não existe nenhum movimento para que o Flamengo devolva o terreno e recupere a grana investida, cerca de 150 milhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, o novo presidente do Flamengo, BAP, não faz questão nenhuma em avançar com o projeto. Ele nem sequer assinou um acordo que envolve a Prefeitura e a Caixa para acabar com uma disputa que existia especialmente entre o clube e o banco. Havia a necessidade da assinatura desse contrato, o prazo já se encerrou por 2 vezes, a Prefeitura concedeu prorrogações desse prazo e nada de o BAP assinar. O Flamengo que ainda precisa pagar 23 milhões e 900 mil reais para a Caixa em 5 anos a partir de julho do ano que vem. Construção do estádio, segundo o BAP, vai acontecer no seu tempo, ou seja, sem pressa. O grande problema é que, enquanto tinha o Rodolfo Landim como presidente, o Flamengo estimava um custo de 1 bilhão e 900 milhões para esse estádio. Segundo o BAP, haverá necessidade de um investimento superior a 3 bilhões de reais e ele não quer desfalcar o dinheiro, não quer usar o dinheiro do futebol, desfalcando ou tornando mais frágil o futebol do Flamengo para a construção desse estádio. E é isso aí, galera, vocês curtiram o vídeo? Se curtiram, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações e dar aquela força pra gente, que é muito bom e vai fazer o nosso canal crescer mais ainda. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou o Léo Soares e esse aqui é o canal Fla Goiano aí com vocês, tá bom? Pessoal, quero dizer para vocês para estar acompanhando todas as notícias dia a dia, todos os dias tem notícias do Flamengo quentinhas aqui no nosso canal. Lembrando a todos que o ano não acabou, tem muito jogo aí pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, e é isso, a gente vai acompanhar o Flamengo dia a dia aqui, trazer todas as notícias, as escalações, quem tá no DM, quem tá saindo do DM e como tá se programando o Felipe Luiz aí para escalar a cada jogo, que a gente já sabe, o Felipe Luiz não vai ter 11 titulares, mas ele quer usar todo o elenco, vai rodar todo o elenco dentro dessas competições, e é preciso a gente prestar bem atenção e torcer muito aí nos jogos, tá? Lembrando a todos que todo mundo que entra contra o Flamengo dá a vida em campo, então por isso o Flamengo precisa estar preparado para esses jogos aí, para esses desafios que vem pela frente. Tá bom? Então é isso, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então fique atento, não se esqueça, as melhores notícias do Mengão é aqui no canal Fla Goiano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu, foi!